Voltei. Então é isso, tá, gente? Acho que a gente já falou bastante sobre o domínio do cerrado, tá? Falar agora sobre o domínio dos pampas. Ele corresponde a mais ou menos 0,4% da vegetação brasileira, tá bom? Está localizado no Rio Grande do Sul. Houve ali uma ampliação da pecuária bovina por conta das próprias configurações naturais. Como a gente já viu, o conceito de domínio morfoclimático ele articula também características de solo, né? E o solo, vegetação, dentre tantos outros fatores. Mas quando a gente olha para os pampas, a gente percebe que é um relevo, né, com uma forma muito interessante para a pecuária, mais ou menos plana, né, mais ou menos também circular assim, né, mas uma vegetação rasteira que é ótima para boi comer, né, para atividade pastoril, enfim. Então ali nos pampas sempre teve uma ampliação muito grande da pecuária bovina. Tudo bem? Sabe o que acontece? Ao pisoteamento do amplo tapete de gramíneas e a diminuição das taxas de infiltração do solo. Não entendi, professor. É o seguinte. Primeiro de tudo, você tem lá uma vegetação de gramínea, né, e você coloca boi em cima dela. Boi é um bicho pesado. E o boi, ele não tem a consciência de tipo, não vou fazer isso aqui porque isso vai afetar o meio ambiente. O boi é um bicho. Então ele vai andar, vai fazer essas coisas. Só que conforme ele vai fazendo isso, ele vai pisoteando essas gramíneas. Ou seja, temos a morte da vegetação natural dessa região. Além de tudo isso, tem um ponto fundamental que é o seguinte: o solo ele é formado por partículas. Partículas. E entre essas partículas nós temos um espaço, que chamamos inclusive de poros. Quando eu falo a porosidade do solo, é desses espaços que existem entre uma partícula e outra que compõem esse solo. Perfeito. O boi é um bicho pesado. Já pegaram a moeba e apertaram assim? Ela vai, né, expandir. Essa porosidade que eu falei para vocês, ela é fundamental para absorver a água, que a gente chama da capilaridade do solo. Quando chove ou quando cai água em cima do solo, ela não fica de parada. Ou ela vai escoar ou o solo vai absorver ela. Como que o solo absorve? Por conta dessa porosidade, desses espaços entre as partículas do solo, que pela força da gravidade absorvem essa água. Só que quando o boi ele pisoteia essas partículas, elas se expandem. E quando elas se expandem, sabe aquele poro, aquela porosidade? Ela deixa de existir. Quando ela deixa de existir, isso diminui a taxa de infiltração do solo. Se o solo não absorve a água, ela vai escoar por cima dele. Se ele não absorve essa umidade, ele vai ficando cada vez mais seco, cada vez mais frágil, que leva a um processo de arenização, que torna ele mais frágil para um processo de erosão. Ou seja, com uma tacada, eles conseguem matar a vegetação original, conseguem tornar o solo pobre, né, porque sofreu um processo de arenização. Ah, professor, como é que é um solo que está passando por um processo de arenização? Sabe o solo do sertão? Quebrado, rachado? É isso. É transformar um solo nesse tipo de solo. Quebrado, rachado, com aparência desértica. É disso que eu estou falando. E aí um solo como esse está muito mais frágil a qualquer tipo de processo erosivo. Então se passa ali uma grande quantidade de água, vai levar aquele solo embora. E é isso, acabou. Acabou. Tá bom? E isso acontece nesse domínio que nós conversamos agora. Tá bom? Tá gravando? Tá gravando. O próximo domínio é o domínio das araucárias, beleza? Que fica lá na região sul do Brasil também. Só que a araucária, ela é uma vegetação característica de climas mais frios.
E nós já sabemos que quanto mais alto, mais frio, por conta da menor presença de gases atmosféricos responsáveis por essa retenção de calor. Tranquilo. E, obviamente, elas estão presentes em planaltos, tá? São espécies arbóreas que alcançam de 25 a 30 metros de altura. As araucárias são muito bonitas. Tem fotos muito legais no livro de vocês. Só que a devastação desse domínio morfoclimático gira em torno de mais ou menos 97%. E só não tem maiores taxas porque as araucárias ficam em regiões mais altas, o que dificulta as pessoas chegarem até lá, devastarem e depois escoarem essa produção, ou seja, levarem até onde tem que levar. Então, por conta dessa dificuldade, elas continuam existindo, tá? Ah, professor, mas parques de conservação que a gente vai ver daqui a pouquinho não poderiam ser feitos? São feitos. São feitos. Estão lá. Só que é moda no Brasil, latifundiário, invadir parque de conservação e desmatar. É isso, essa é a realidade do Brasil, tá, gente? Mais ou menos 97% do domínio das araucárias não existe mais, tudo bem? São as formações vegetais com os maiores riscos de desaparecer do país inteiro, porque como já vimos, 97% é coisa pra caramba. E são espécies vegetais muito valorizadas no mercado. Primeiro, porque elas estão em risco de extinção. Veja como o mercado ele é contraditório, né? E também porque a madeira delas é uma madeira muito interessante para a indústria de móveis. É maleável, é interessante de produzir, né? Então o pessoal da indústria de móveis, de papel, vai lá, pega, desmata e produz. É isso. Falar um pouquinho da faixa de transição do Pantanal. Sim, o Pantanal ele é uma faixa de transição entre o domínio ali do Cerrado e outro domínio que vai se desenvolver em uma outra região ali da América do Sul, tudo bem? Então ele é uma faixa de transição e também nessa transição ali entre Cerrado e domínio amazônico, beleza? Ele tem mais ou menos 250 mil quilômetros, né? Ele pega ali do sul do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso do Sul. O que mata o Pantanal? Garimpo ilegal. Como já vimos, atividade de garimpo, né? Também tem um impacto absurdo. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa simples. Os elementos que são utilizados no garimpo para conseguir encontrar ouro são extremamente poluentes. Mas assim, não é pouco poluente, não é pouquinho poluente, não é mais ou menos, é muito poluente. Muito poluente. Muito. Então, um garimpo legal já é um impacto muito grande. Imagina o ilegal. Obviamente, isso contamina os rios. E gera uma série de ameaças à fauna local. Além disso, tem também a caça ilegal. Porque o Pantanal tem várias espécies animais que não tem em nenhum outro lugar. Então a galera vai lá para caçar. Além da grande pecuária, do agronegócio, sempre presente quando a gente pensa em devastação. Sempre marcando ali ponto quando o assunto é devastar, né? Um outro ponto também muito grande que está, inclusive, contribuindo para essas queimadas do Pantanal, que é o seguinte. Na verdade, são alguns pontos, né, que acabam caindo no mesmo ponto. Eu não falei que a Amazônia está basicamente sendo destruída compulsivamente até o ponto que ela não vai conseguir voltar? Pois é. A Amazônia, ela leva umidade para o Brasil inteiro. Um desses pontos é o Pantanal. E se a Amazônia está sem ar, está com menos árvores, ou seja, menor desenvolvimento de umidade, isso significa que o Pantanal vai ficar com menos umidade. E tem um ponto também muito importante. O Pantanal ele tem uma influência gigantesca, né, no seu estrato mais baixo. Já falou desses estratos, né? O mais baixo, o intermediário e o mais alto na aula anterior. No estrato mais baixo, que é a parte mais úmida do Pantanal, que fica a maior parte do tempo, não, fica toda a parte do tempo alagada,
Isso se desenvolve por quê? Porque ali passa o Rio Paraguai. Não só o Rio Paraguai, como os afluentes do Rio Paraguai também. Só que olha só que loucura, né? Já falei que o agronegócio que está acontecendo lá na Amazônia está influenciando a umidade que chega no Pantanal. Bacana, já entendemos isso. Agora, o agronegócio também está presente nesses afluentes do Rio Paraguai. Porque nenhum rio existe aleatoriamente, sozinho. São vários rios que vão se comunicando com o rio principal. Só que o agronegócio está devastando os afluentes e o rio principal, que são fundamentais para levar essa umidade para o Pantanal. Por isso que o Pantanal está queimando. Não é algo natural. Não é. Não é algo natural. Professor, queimadas não. Então, momentos de algumas poucas queimadas no Pantanal não podem acontecer? Claro que podem acontecer, principalmente nos momentos mais secos do ano. Porém, gente, a parte mais baixa do Pantanal é extremamente úmida. Lembra que eu falei que não faz sentido nenhum você achar que uma queimada do tamanho que foi, né, na Amazônia faz sentido? Também não faz no Pantanal, principalmente na parte mais baixa do Pantanal. Por quê? Porque são duas regiões muito úmidas. Então pode acontecer ali um evento de queimada, mas rapidamente passa. Agora, quando é um evento que dura dias e que várias espécies animais e vegetais morrem e que 10% do Pantanal são destruídos de um dia para a noite, aí não é natural não, aí não é normal não. Tranquilo, gente? Está bem claro isso, né? E o Pantanal é fundamental, tá? Para a natureza brasileira e do mundo. E só para lembrar, 10% deles já foram pro lixo, foram embora. Ou seja, muito possivelmente, como inclusive absolutamente nada está sendo feito, isso é algo que tem que ser posto de maneira bem nítida para vocês. Nada está sendo feito. O que está acontecendo no Pantanal é um crime ambiental, dos piores. Ele literalmente está sendo destruído e nada está sendo feito. E os recursos que deveriam ser destinados para políticas nesse sentido estão sendo cortados. Não é absolutamente uma política de ignorar. É uma política que é focada nisso, na destruição desses domínios morfoclimáticos. Essa é a realidade de hoje. 13 minutos ainda. Tá? Então, essa aula que nós estamos tendo hoje e as outras que tivemos são fundamentais para vocês entenderem o país de vocês. Tá? O domínio da Caatinga. Vamos ver o que está acontecendo lá. A Caatinga é típica do sertão nordestino. Tudo bem? Caatinga está lá no Nordeste. Já falamos também na aula sobre paisagens naturais brasileiras, mais informações sobre esse domínio morfoclimático. E o que destrói a Caatinga? É a pecuária, para variar, né? A má utilização do solo, o corte e queimada da vegetação. É isso que está acontecendo lá. E lá está acontecendo um processo que é mais avançado do que da arenização, porque na Caatinga é mais quente, é mais complexo lá o ambiente. É um clima, né, semiárido e árido. Então o que acontece lá é um processo de desertificação completo. Sabe deserto? Então é isso mesmo. Tá? E tem a presença de inselbergs. Professor, o que é um inselberg? São montanhas isoladas. Não entendi. Basicamente é o seguinte. Imagina um terreno plano, e do nada uma formação. Né? Um planaltinho ali pequeno, né? De repente um planalto ali de... Não, tem alguns planaltos que são bastante significativos, tá? Então vem aqui, ó. Terra plana. Não, terra plana não, pelo amor de Deus. Um relevo plano, e aí um planalto. E aí depois relevo plano. Sacaram? Então, basicamente, uma linha reta, e aí depois surge uma formação geomorfológica,
e depois plano, 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 plano. Tudo bem? Isso é um iceberg. E essa formação de relevo que surge numa estrutura ao seu redor plana é um iceberg. Tudo bem? Falo agora da proteção ambiental no Brasil. Tá? E aí o que acontece? Várias leis foram desenvolvidas ao longo do tempo, desde o momento em que o Brasil começou a se preocupar com o meio ambiente, né? E elas basicamente são resumidas na lei número 9.985 do ano 2000, tudo bem? Que basicamente essa lei diz que a União, os estados e os municípios poderiam criar novas unidades de conservação. Então a gente vai entrar agora em uma lei que estabelece que essas unidades que compõem a Federação Brasileira poderiam criar novas unidades de conservação para a manutenção da natureza nos seus municípios, estados, enfim. Beleza? Mas o que são unidades de conservação ambiental? Basicamente são formadas por áreas contínuas, ou seja, longas extensões de terra, institucionalizadas com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, recursos hídricos, características geológicas, culturais, recuperar ecossistemas degradados, promover o desenvolvimento sustentável, entre outros pontos. Ou seja, são áreas contínuas, muito grandes, às vezes nem tanto quanto deveriam, mas enfim, são áreas contínuas, tá? Que têm o foco em preservar espécies, em preservar a flora, a fauna, em conservar características geológicas, porque nós já vimos que, por exemplo, colocar boi pode mudar as composições químicas do solo, né? O agronegócio, plantação de soja como se não houvesse amanhã, tacando agrotóxico que é cancerígeno, tá? A torta e a direita também afeta a composição química do solo, também afeta a composição química dos lençóis freáticos. Tudo bem? Então, essas áreas são formadas justamente com a intenção de preservar esses elementos que são fundamentais. Tá? E, obviamente, são fundamentais para a preservação de ecossistemas. Né? Essas unidades de proteção, de conservação, são extremamente importantes, porque se hoje em dia fazendeiro, latifundiário, pessoas do agronegócio invadem essas unidades para utilizarem esses espaços para plantação, imagina se isso não fosse formalizado. Beleza? Então são fundamentais para manter as características naturais de pé, existindo, tornando possíveis pesquisas científicas e ações de educação ambiental, porque esses espaços, inclusive, são fundamentais para os cientistas, para nós irmos até lá e estudarmos as espécies que existem ali. Porque pode parecer bobo, um monte de cientista no meio do mato estudando, mas é dali que saem os remédios. É dali que saem os produtos cosméticos. É dali que saem as vacinas. É dali que sai, de repente, um bicho que gera uma secreção que vai ser fundamental para gerar um produto que vai salvar milhões de vidas. Então, essas unidades são fundamentais também para o desenvolvimento da ciência, da pesquisa científica. E também para a educação ambiental, para levar a galera lá para ver uma floresta, para entender como que ela se estrutura, ver espécies animais, espécies vegetais, ou ver trabalhos de campo, né? E tratar sobre esse assunto de conservação ambiental. Tudo bem? O Brasil atualmente possui 728 unidades de conservação. E existem diferentes tipos de unidades de conservação. Tá? E elas são divididas em dois grupos. O primeiro são as unidades de proteção integral, ou seja, não é permitida qualquer tipo de exploração econômica, não pode explorar de forma alguma. Você não pode derrubar, nem que seja uma pequena extensãozinha de terra, porque isso vai impactar pra caramba, porque o seu entorno já está completamente devastado ou muito devastado. Então aquela unidade de proteção integral precisa estar da forma que está, intocada, sem ponto, quer dizer, sem papo, sem vírgula, sem ponto e vírgula. Não pode ir ponto, porque se tocar, ela vai cair. E se cair, não vai voltar. Tá bom? Isso são unidades de proteção integral.
Temos também as unidades de uso sustentável, em que dentro dessas unidades a exploração econômica e geração de renda para famílias e empresas permitidas por órgãos responsáveis se desenvolvem. Ou seja, são unidades de uso sustentável em que lá dentro é permitido que quilombolas, que indígenas, que caiçaras produzam. Por quê? Porque essas comunidades locais sabem como produzir sem impactar o meio ambiente. Usam técnicas que foram passadas pelo avô, pelo bisavô, pelo tataravô, pelo tataravô e que conseguem lidar com a natureza de maneira sem impactá-la. A agrofloresta, por exemplo, a gente pode, é um tipo de utilização do espaço ao seu redor para plantar, sem matar esse espaço e sem se matar. Ou seja, o modo como essas comunidades produzem é muito mais avançado do que o agronegócio, que para produzir absurdos precisa matar absurdos também. Então é isso. Então, unidades de uso sustentável são unidades voltadas para que essas comunidades consigam produzir o necessário para a sua subsistência e o necessário para comercializarem ali nos mercados locais, enfim. Tá? Então, e também é permitido para que algumas empresas, e aí essas empresas, para entrarem dentro de uma unidade de uso sustentável, precisam passar por órgãos competentes. E esses órgãos vão analisar o modelo produtivo, vão analisar como que ela quer produzir e vão dizer, ó, se tu quer continuar aqui, você vai ter que produzir dessa e dessa forma. Do contrário, você não vai poder continuar aqui, né? Ou nem começar. Porque se você agir dessa forma, você vai literalmente levar a várias espécies à extinção. Tá? Então, unidades de uso sustentável são essas, né, que permitem um aproveitamento econômico por principalmente populações locais e também por empresas que são selecionadas pelos órgãos competentes para isso. Tá? Não é qualquer uma, não. Estou com 22 minutos, vou parar aqui e volto na próxima parte.